Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Pessoal, hoje eu quero começar o vídeo lendo dois trechinhos de um texto do Yogananda, Paramahansa Yogananda, para a gente começar a falar sobre o tema de hoje. O primeiro texto é esse aqui. Obtenha de Deus a solução para todos os seus problemas. Não permita que sua coragem e perspicácia sejam paralisadas quando dificuldades avassaladoras venham subitamente sobre você como uma avalanche. Mantenha despertos seu bom senso intuitivo e sua fé em Deus. E procure descobrir uma via de escape, por menor que seja, e você a encontrará. No final, tudo dará certo, porque Deus ocultou sua bondade sob a superficialidade dos paradoxos das experiências mortais. E o segundo trecho, ele é o seguinte: não tenha medo de nada. Mesmo quando sacudido pelas ondas numa tempestade, você ainda está no regaço do oceano. Firme-se, sempre na consciência da presença de Deus, que a tudo sustenta. Tenha serenidade e diga: sou destemido, sou feito da substância de Deus. Sou uma centelha do fogo do Espírito. Sou um átomo da chama cósmica. Sou uma célula do vasto corpo universal do Pai. Eu e meu Pai somos um. Do livro A Jornada para a Autorrealização, do Yogananda também. E eu quis começar esse vídeo com trechos falando sobre fé, sobre confiança, sobre não ter medo, porque o que eu senti de falar no vídeo de hoje é sobre a confiança que a gente necessita ter na vida, essa convicção de que tudo vai dar certo, independente de como aparentemente as coisas estejam, independente de se a gente está frustrado ou não com as situações, se as coisas estão dando certo como a nossa mente idealiza ou não. Como é importante para a nossa vida, para a nossa felicidade, a gente aprender a ter essa convicção de que tudo está certo como está e de que tudo vai caminhar para algo positivo, para algo que vai nos trazer uma lição. Ou seja, que tudo está sendo encaminhado o tempo todo para a luz, mesmo quando a gente passa por percalços, mesmo quando a gente passa por sombras, trevas na nossa vida, questões muito difíceis, provas, resgates, enfim. Mas como é importante a gente ter essa convicção de que tudo vai dar certo, para que a gente consiga ter a resiliência necessária para viver. Porque na vida, o tempo todo a gente está aprendendo alguma coisa. Na vida, o tempo todo a gente está sendo provado de alguma maneira, a gente está sendo posto ali na parede pela vida. E a vida, ela está pedindo algo da gente. Ela está pedindo uma postura diferente, uma mente diferente, uma visão diferente. O tempo todo na nossa vida a gente tem que se reinventar, porque a gente não sabe o que vai chegar no momento seguinte. A gente pode se precaver sobre algumas coisas, a gente pode se preparar, a gente pode fazer ali um estudo, um planejamento de como eu vou gerir a minha vida, como eu vou gerir a minha rotina. A gente pode ter esse planejamento e é super saudável e ajuda muito. Mas mesmo que a gente faça um planejamento, mesmo que a gente acabe se precavendo sobre algumas coisas, ainda assim a gente não sabe o que na página 2 vai acontecer. A gente não sabe o que a vida vai trazer pra gente. A gente não sabe se a gente vai gostar daquilo que a vida vai trazer no dia seguinte, né, no amanhã, ou se a gente vai se frustrar. Se as coisas que a gente pensa que vai acontecer amanhã vão de fato acontecer, ou se não vão. Ou se a gente vai ter que lidar com essa frustração. E a vida, ela está o tempo todo exigindo esse novo movimento da gente, exigindo que a gente se reinvente. E se a gente não tem uma convicção, uma fé, que é muito mais do que uma crença racional, uma crença da mente, a gente se sente muito acuado, a gente se sente impotente perante a vida, a gente sente que tudo está caminhando para as trevas, para a sombra. E quando a gente tem uma visão panorâmica
né? Uma visão espiritual dos bastidores. Quando a gente vai estudando essa parte espiritual, vai estudando também a influência que os nossos pensamentos, as nossas mentalizações, a nossa energia, a nossa postura tem em relação à nossa vida exterior, né? Como a gente tem responsabilidade por aquilo que a gente pensa, sente, e como a gente tem uma responsabilidade sobre aquilo que chega na nossa vida. Quando a gente vai entendendo esse panorama mais espiritual, a gente entende que aparentemente o que para o nosso ego, para a nossa mente está errado, né? Não está funcionando direito ali, está com alguma deficiência, na verdade precisa estar assim para algum aprendizado, para alguma luz, para algo depois se encaixar. Porque é como num quebra-cabeça. A gente pode pegar as pecinhas do quebra-cabeça, sei lá, o quebra-cabeça ele tem 100 peças. A gente pode pegar uma peça, 2 peças, 3 peças do quebra-cabeça. E a gente pode pegar essas peças e falar assim, olha, eu acho que esse quebra-cabeça, a imagem que tem nele, é uma imagem de natureza. Ah, é umas flores, é umas árvores, tá ali numa savana, tá ali no meio da floresta. Ou a gente pode pegar as pecinhas e falar, não, acho que aquilo ali é uma praia. Aí outra pessoa vem, pega as pecinhas e fala, não, eu acho que vocês dois estão errados, não é uma praia, nem é uma floresta, mas é um jardim. E você pode tentar decifrar o que é que a imagem é, mas você só vai saber de fato o que é aquela imagem quando você montar isso em peças. E até que você monte, né, até que você chegue em uma parte ali onde você consegue ter uma sensação de que já consegue entender qual é a imagem, você vai ficar ali meio tateando no escuro, você não vai entender onde que tal peça se encaixa. Você vai falar, nossa, não, parece que essa peça que ela não é desse quebra-cabeça, porque ela não se encaixa, eu não tô achando o par dela, não tô achando o lugar dela. E na nossa vida é assim. Muitas vezes na nossa vida a gente não enxerga por que ela está acontecendo, qual a lição que aquela situação está nos trazendo, qual o aprendizado que a gente precisa ter, a gente não enxerga. E aí a gente tem, pela nossa visão limitada, a percepção de que aquilo está errado, que não é por ali. Só que às vezes aquilo está no lugar certo, aquilo ali está cumprindo uma função na nossa vida e que muitas vezes a gente só vai enxergar no futuro. Por isso que é muito importante a gente aprender a criar essa convicção de que tudo vai dar certo. E essa convicção, ela não é um escapismo, ela não é uma fuga da realidade. Não é você achar que não existem sombras na vida, não é você achar que está tudo lindo, perfeito, maravilhoso, que não existem problemas, que não existem dores, porque existem nesse mundo. Mas é você entender que por trás das dores que existem, por trás da sombra que existe, também existe a luz pedindo passagem. E também existe ali a luz por trás daquela situação. E precisa que aquela dor chegue muitas vezes, aquela situação aconteça, para que aquela luz se manifeste na nossa vida. Porque quantas vezes a gente poderia aprender uma lição, a gente poderia expandir a nossa consciência, gente. Provavelmente, isso já aconteceu com vocês também, que a gente poderia ali aprender uma lição através do amor, através da leveza, da tranquilidade. E pela nossa resistência, pela nossa teimosia, pela nossa maturidade, a gente fica ali batendo a cabeça na parede, né, de forma figurativa. A gente fica ali com teimosia, a gente não quer aprender, a gente não quer se livrar dessa resistência, a gente quer ficar ali brigando contra a vida. E aí a gente não aprende aquilo que a gente está precisando aprender de uma forma leve. E às vezes a gente precisa que a vida venha, puxe o nosso tapete, que ela dê assim, um susto na gente, pra gente acordar e pra gente entender que, opa, peraí, por aqui não é o caminho. O que eu tô fazendo de diferente? O que não tá se encaixando na minha vida? Quais são as atitudes que eu tô tendo que não estão me trazendo bons frutos? Que estão me trazendo isso que é desagradável para mim? Então, não é uma visão de você ignorar a sombra, mas de integração. É você entender que a sombra ela existe, ela dói,
mas ela cumpre um papel nesse teatro da vida. Então a sombra, ela tá ali, ela cumpre um papel. Para quê? Para que a luz se manifeste no futuro. E essa convicção não é uma coisa que a gente recebe, que a gente confecciona da noite para o dia. E essa convicção, essa fé, ela não é baseada em coisas exteriores, uma situação exterior. Algo que você vê alguém falando e você introjeta, que você traz para sua vida. Porque ela não é igual à crença. A crença, ela é simplesmente racional. Você pode acreditar de que tudo vai acontecer pro bom, pro belo, pro justo, que vai acontecer tudo certo, mas isso é uma crença, ela é fraca, ela é frágil. Ela pode ser questionada. Em algum momento da sua vida você próprio questionar essa crença. Porque ela vem só da mente, ela só tá na mente, a crença. Porque a crença, ela só tá na mente. Ela não tá no coração, ela não tá na alma, ela não tá no espírito. Então a gente transforma a crença em fé. E a fé, ela é um processo de interiorização. Vai acontecer sim situações onde você vai ter insights, você vai ter uma consciência diferente, uma percepção diferente sobre as coisas. Porém, não são essas coisas que sozinhas testificam a sua fé. Mas como você viu aquelas situações, como você digeriu aquelas situações, o seu autoconhecimento, quanto que esse seu autoconhecimento aumentou ou não com essas situações. Então não é uma situação de vi e acredito, mas é um fenômeno de transformação interior, de autoconhecimento. Que é o autoconhecimento que vai trazendo essa convicção. E a gente precisa ter muita humildade para poder ter fé, para poder ter convicção no bem. Porque a gente precisa entender que a gente não sabe tudo, de que a nossa visão ela é limitada. Senão a gente fica achando que a gente sabe tudo e que quando as coisas acontecem com a gente é porque a vida é injusta, é porque Deus é injusto, é porque a gente é uma vítima, que a gente não tem responsabilidade de nada, né? Que simplesmente as coisas acontecem e não tem nenhuma ligação, não tem nenhum porquê, não tem nenhuma lição por trás. Mas isso é uma visão que muitas vezes a gente tem, que é imatura sobre a vida. A gente achar que as coisas acontecem simplesmente pelo acaso, né? Pelo menos para mim, na minha vida, eu já não vejo o acaso como uma coisa lógica. Eu já não vejo mais o acaso como uma coisa plausível de pensar. Numa determinada época da sua vida pode ser assim, mas eu acho que depois que você vai entendendo como as coisas funcionam, né, como o porquê que a gente tem algumas provas na nossa vida, quando a gente vai estudando esse panorama espiritual, os bastidores espirituais das coisas que acontecem na nossa vida, fica um pouco, dá uma sensação pra gente que é imaturo pensar no acaso. Porque como assim, uma coisa que aconteceu e desencadeou isso na minha vida e eu sou uma vítima? E aí a gente pega aquela ideia de que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Só que de uma forma muito mais profunda, não é uma frase clichê. É uma coisa muito profunda. Só que pra gente poder atender, a gente precisa ter essa humildade. E a gente precisa olhar para dentro, né? Buscar o autoconhecimento. Então não é uma pílula que a gente vai tomar e vai nos dar a fé, vai nos dar a convicção. Mas é o processo de autoconhecimento, é o processo de se interiorizar, de se conectar com a própria essência, de meditar, de olhar para dentro, de se conectar com Deus, com o divino. É esse processo. Porque a crença, ela é só racional. Você vai ler um livro e aquilo vai te trazer algumas percepções racionais. Mas se é fé mesmo, é um fenômeno do coração, uma experiência, é algo da alma, do espírito. Então é algo mais profundo. Não é uma coisa adquirida de fora, mas é uma coisa que vem de dentro. Como todo o processo de autoconhecimento, como todo o processo de expansão da consciência. E por mais que na nossa visão ali limitada naquele momento a gente enxergue algo como um problema, como uma sombra, como uma treva, aquilo mais tarde, se a gente tiver humildade, se a gente tiver os olhos abertos, né? Se a gente tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, como dizia Jesus, a gente vai conseguir enxergar que por trás daquela sombra tem uma luz.
por trás daquela situação aparentemente dolorosa, tem uma lição, tem um aprendizado, tem algo que vai nos tornar mais fortes. E que aí num próximo momento a gente vai entender. Só que vai entender no momento que a gente tiver que entender. Que a ficha tiver que cair. Não no momento que a gente quer. Às vezes a gente só vai entender uma coisa muito mais tarde. Porque agora não é o momento da gente atender. A gente ainda não está pronto o suficiente para aprender, para entender. A gente não está maduro o suficiente. A gente precisa ter esse tempo daquele plantio, do crescimento, para a gente poder colher aquela lição, aquela luz, aquele entendimento. E essa convicção de que tudo está certo como está, e de que tudo se encaminha para a luz, vai nos trazendo uma calma, uma resiliência muito grande no nosso dia a dia, na nossa vida, perante as situações. Porque a gente sabe que a gente sempre está amparado, que quando algum problema está prestes a acontecer, sempre do ponto de vista espiritual tem algum tipo de preparo. Então muitas vezes para algo aqui que ainda vai acontecer no plano material, já tem um preparo espiritual para receber aquilo, para preparar as pessoas envolvidas, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então a gente nunca está desamparado, a gente sempre está amparado. Só que a gente pode simplesmente não querer enxergar isso, a gente pode simplesmente fechar os olhos, fingir que isso não existe, entrar na postura de vítima que todos nós entramos em algum momento, porque isso faz parte da experiência humana. E a gente pode simplesmente ignorar essas lições, a luz por trás da sombra. Mas quando a gente faz isso, a gente vai vivendo uma vida muito pesada, que a gente não entende o porquê que as coisas acontecem. E simplesmente falar que é uma injustiça, que a gente é vítima, não nos conforta. Na verdade, nos dá mais peso. Fica parecendo que a vida cada vez mais está pesada. Ao contrário, quando a gente vai criando essa convicção através do autoconhecimento, através da conexão com a espiritualidade, né? Dessa conexão com o divino, de que, mesmo que eu não entenda agora, que eu me reserve um tempo para entender o que aquilo está me trazendo, o que aquilo está necessitando de mim, o que é que a vida está necessitando de mim, o que é que a vida está procurando que eu faça, que tipo de pessoa ela procura que eu seja, que tipo de postura, de pensamento, de sentimento ela está me pedindo, para que eu consiga tentar refletir, tentar olhar para dentro. E através dessa reflexão eu consiga expandir minha consciência a tal modo de que eu consiga enxergar o porquê aquela situação está acontecendo. Se não for agora, que seja daqui a um mês, um ano, 10 anos, quem sabe 30 anos, mas em algum momento eu vou entender se eu estiver aberto para isso. Mas antes, eu preciso estar aberto, eu preciso ter uma postura humilde, e eu preciso entender que não é um fenômeno da noite para o dia, mas que é um fenômeno do dia após dia, um trabalho de formiguinha, uma coisa constante, bem devagar, e eu preciso ter paciência com esse processo. E cada vez mais, com esse processo de autoconhecimento e de espiritualização, é o que a gente vai conseguindo ter uma confiança maior em Deus, uma confiança maior na vida e uma confiança de que tudo está certo como está. Assim, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.